Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos mais uma vez no ar para levar até vocês uma mensagem, uma prosa diferente, e hoje vai ser diferente. Hoje vai ser um assunto sobre a palavra de Deus. E eu na apresentação, Léo Miller, e na companhia meu grande amigo, meu irmão em Cristo Jesus, Michael Alexandre. Então vamos dar início a essa live agora. O assunto hoje é sonhos e promessas. Então vamos tirar o fundo musical e vamos começar com os sonhos e promessas. A gente está acostumado sempre a tratar dos assuntos com um fundo musical, né? E eu não tive tempo de separar uma música para colocar um fundo musical, um hino ali, bem legal. Mas a live vai acontecer igual, e hoje tem uma mensagem para você. Talvez você tenha passado por momentos muito difíceis na vida, achando que Deus esqueceu de você, mas não, Deus não esqueceu de você, Ele nunca esquece de você. Então é isso aí. Lucas capítulo 1 e versículo 37. Se você tem a Bíblia em casa e quiser nos acompanhar, é um prazer. Eu tenho aqui já separado um esboço do que vai ser falado hoje, do que vai ser tratado hoje. E entre eu e o Michael nós vamos discutir esse assunto. Então vamos começar por aqui. O tempo da promessa pode parecer longo, mas o Deus da promessa nunca falha. Às vezes a gente pensa que Deus esqueceu da gente porque as coisas acontecem na vida dos outros e não acontecem com a gente, né? Verdade. E acaba pensando por que o ímpio prospera enquanto nós parece que estamos esquecidos. E não é assim, viu? Tem um tempo para tudo nessa vida. Tem tempo para plantar e tempo para colher. Tempo para chorar, tempo para sorrir. Como diz a palavra de Deus, tempo de jogar pedra e tempo de colher, de juntar pedras. Então eu vou citar aqui um grande exemplo da Bíblia. Vou começar por ele, Abraão, considerado o pai da fé. Eu vou olhar menos para a câmera e mais para o celular, porque é um assunto bem longo e muito importante. E eu gostaria muito que vocês acompanhassem lendo a Bíblia de vocês em casa, porque aqui nós temos as referências bíblicas e conforme eu vou lendo, eu vou citando as referências bíblicas, ok? Um grande abraço aos que nos acompanham pelo Facebook e Deus os abençoe. Abraão, o pai da fé. Promessa. Deus prometeu que Abraão seria pai de uma grande multidão, ou melhor dizendo, de uma grande nação. Gênesis capítulo 12 e versículo 1 ao 3, a promessa da bênção. Gênesis capítulo 15, versículo 5, descendência como as estrelas do céu. Provação. Ele esperou 25 anos para ver a promessa se cumprir em Isaac. Isaac foi seu filho. E então, meu irmão Michael, quer comentar alguma coisa? Boa noite a todos. Eu estava lendo aqui sobre Abraão. Desculpa, a noite chega a me tancar a garganta. É tão maravilhoso ver a história de Abraão, né? O cara que ia
levou seu filho naquele caminho lá. O que ele pensou até lá, né? Sacrificar o seu filho lá, matar seu filho, né? Pensou. Ele passou por uma prova muito grande, né? Boa, imagina Olha, no caminho ele pensando, eu tenho que matar meu filho, né? Pra obedecer a Deus, tudo. às vezes eu fico pensando e meditando que coragem que ele teve, né? Deixa eu botar aqui a câmera pra mim. Desculpa vocês aí, tem um barulho de carro passando na rua hoje. Não tem Hoje fundo tá musical. bem movimentado e como não tem fundo musical, então vai ter essa Ó, interferência aí. eles estão perto do aeroporto, né? Uhum. Mas se Deus quiser, Deus vai nos contemplar com um estúdio bem melhor, mas uma vedação acústica melhor. E se Deus quiser, nós vamos poder apresentar um bom trabalho. Isso. Mas até lá, é um carro passando. Que É o isso, nosso Deus, fundo né? musical. Tem moto lá fora. Né? Esse é o nosso fundo musical. Então, voltando aqui para a palavra de Deus. A fé precisa de paciência e a promessa não falha, mesmo que demore. Abraão creu e obedeceu. Muitos desistem no processo, mas quem persevera verá a promessa. Deixa eu tirar aqui o... Isaac. Isaac, ele é a continuidade da promessa. Eu vou deixar aqui na televisão aqui as informações e vou falar um pouco com base naquilo que conhecemos pela Bíblia. Abraão já era um homem de idade, para não dizer velho, já era um homem de muita idade. E nos tempos de Abraão se duravam muitos anos. Teve homens que durou 300, outros 500, outros 600 e teve um que teve até 960 anos, se não me falha a memória, que foi Enoque. Matusalém. Enoque também durou muitos anos, mas Matusalém durou muitos anos. 960, se não me falha a memória. É tempo, hein? É muito tempo. Nós com 30 anos já parece que passou um eito de idade. Uhum. É que naquele tempo não tinha as distrações que tem hoje, né? As guloseimas, os doces. Tudo naturalmente, né? Planta, tudo. Não tinha açúcar, não tinha sal, não tinha nada que pudesse afetar a saúde, então os homens duravam um pouco mais, os seres humanos duravam um pouco mais naquela época. Hoje o ser humano mesmo que retardou a idade dos humanos, né? O ser humano está dando uma encolhida no seu tempo de vida, consumindo produtos que não fazem bem para a saúde. Mas o foco do assunto hoje é sonhos e promessas. E Abraão já era de idade e Sara também. Sara se chamava Sarai e Abraão se chamava Abrão. E eles queriam muito ter um filho. E um certo dia Deus prometeu para Abraão que Deus daria a ele um filho. E ele não conseguia entender como é que poderia ser isso, sendo ele já um homem velho e sua esposa sendo estéril. É um carro na rua. Hoje deu de passar carro, hein? Justo na hora da nossa live. É uma rua menos movimentada, de viadutos passa mais carro hoje. Mas hoje o assunto é bíblico, né? A palavra de Deus. O inimigo já vai começar a ficar furioso. Né? É a palavra de Deus, quando ela está sendo falada, vai ter tudo para interferir, mas nós estamos aqui para aumentar o volume da nossa voz e diminuir o som externo. Se nosso som está chegando um pouco estourado, vocês fiquem à vontade para comentar. Mas voltando para Abraão, já era ele de idade e sua esposa era estéril também, de idade e era estéril. Então ele
antes de ver as promessas de Deus, antes dele entender as promessas de Deus, ele enxergou primeiro as dificuldades. E isso é muito comum em nossos dias, né? Eu tenho uma dívida muito alta para pagar e não tenho de onde tirar esse dinheiro. Então, como é que eu vou fazer para pagar essa dívida? Porque nós só conseguimos entender aquilo que está dentro da nossa capacidade humana de entender. Fora isso, fica difícil de entender. Verdade. Como é que eu vou pagar uma conta sendo que eu não tenho? Eu passei por essa experiência. Para nós, ser humano, parece que não tem saída, né? Eu passei por essa experiência. Meu carro estava já com muitas parcelas em atraso e eu falava com Deus que eu precisava daquele carro, não podia perder ele. E Deus entrou com providência. Deus entrou com providência de forma que eu, sinceramente, não sei como eu consegui acertar, fazer um acerto com a empresa que financiou, de modo que eu não precisei pagar juro e ainda consegui pagar o carro. Isso foi, para mim, foi uma lição de vida, foi um milagre, porque Deus tirou providência de onde eu não esperava, né? E eu sei que muita gente já passou por isso. Eu também já passei por isso daí. E o meu carro tava na mecânica e deu o valor de 2.000 e pouco, né? Daí eu pensei, vou no banco lá, não sei o que eu fui fazer no banco lá. Daí, conversei lá, o cara, tem outro cartão aqui? Digo, mas não tem nada no meu cartão, faz aqui? Não tem nada. Deixa eu ver aqui. Passou lá, tinha R$3.200. Eu nem sabia onde que veio, né? Nossa, esse dinheiro que vai pra mecânica hoje. E ali aconteceu um milagre, que eu não sei de onde que veio. Depois, com o tempo, ele me explicou de onde que veio, mas é bênção, não tem outra coisa. Quando Deus quer, Ele faz. Ele tem os meios dele para poder nos dar força, nos aumentar nossa fé. E com Abraão aconteceu isso. Então ele não conseguia acreditar que pudesse gerar filho naquela idade, sendo a mulher dele já estéril também. E acabou que a Sara acabou por entregar a escrava dela para que tivesse filhos com Abraão. Mas não era essa a vontade de Deus. A vontade de Deus era de dar um filho para Abraão com Sara. Era fazer um milagre na vida deles. Deus prometeu para Abraão que daria um filho a ele, e desse filho viria uma grande nação. Agora eu vou pegar aqui meu celular e vamos ali. Aí nasce Isaac. Deus mandou anjos para falar com Sara, transformou o nome dela, que era Sarai, em Sara, e ela concebeu e nasceu Isaac. Então aqui diz, promessa reafirmada, Deus confirmou em Isaac a mesma promessa feita a Abraão. Gênesis capítulo 26, versículo 3 e 4. Quer que eu pesquise, talvez? Eu vou dizendo, e aqui quem nos acompanha em casa pode procurar. Tem a Bíblia aí? Eu venho no telefone aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vamos trabalhar em conjunto. É Gênesis capítulo 26. Deixa eu abrir o aplicativo aqui. Capítulo 26 e versículo 3 até o 4. Aqui Deus repete a promessa da multiplicação. Gênesis capítulo 26 e versículo 3. O que diz aí? Já vai. Eu vou lá então. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras. Desculpa. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Aí é teu 4? 4? Foi teu 4? 3. É 26, 3 até o 4. Bom. 2 versículos. E multiplicarei
a tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas essas terras, e a tua semente serão benditas todas as nações da terra. Olha só. Então, pela provação, enfrentou fome na terra e inimigos que entulharam seus poços. 26, Gênesis capítulo 26, versículo 15 e 22. Vamos passar essa parte aqui, porque o mais importante é ver o que aconteceu. As promessas de Deus se renovam em cada geração, mesmo em tempos difíceis. O que Deus prometeu não morre com o tempo. Ele sustenta a promessa através das gerações. Então, Isaac conheceu a sua esposa, Rebeca, e Rebeca veio conceber um filho. Um não, teve mais. Mas eu vou lendo aqui pelos destaques da palavra, que seguiu-se a promessa de Deus. Jacó era um sonhador que luta pela promessa. Sonho de Betel. Jacó vê a escada que ligava o céu e a terra. Em Gênesis capítulo 28, versículo 12 até o 15, Deus reafirma a promessa feita a Abraão e a Isaac. Então ali quando Isaac conhece sua esposa, a Bíblia usa o termo conhecer, que é quando o homem se deita com a sua esposa e ela vem a engravidar e a ter filhos. E nasceu Esaú e depois nasceu Jacó. Mas vou me ater a Jacó, porque a promessa passou de geração em geração, começando por Abraão, depois lá por Isaac e depois por Jacó. E Jacó também foi um homem próspero. Jacó ele se casou e teve várias esposas. E dessas várias esposas, ele teve um filho. Dessas várias esposas que ele teve, porque na realidade ele queria casar-se com uma. E o sogro dele acabou enganando ele, cobrindo o rosto da noiva dele. E aconteceu que ele acabou se deitando com a cunhada. E então Jetro, o sogro dele, disse: bom, agora vai ter que ficar com ela. Mas essa não é a minha. Deixa eu virar a câmera aqui. Essa não é a mulher para quem eu escolhi. Aí Jetro disse: então trabalha mais 7 anos, porque a proposta era trabalhar 7 anos para ter a esposa dele. Só que ele trabalhando aos 7 anos, ele se casou. E quando foi conhecer a sua esposa, não era ela. Ele foi enganado por Jetro. Porque Jetro viu que tudo que Jacó colocava a mão era abençoado. Então trabalhou Jacó mais 7 anos e se casou novamente. E novamente foi enganado. Teve sua terceira esposa. Aqui eu acho que não fala sobre o nome delas. Mas na terceira esposa, que era a verdadeira esposa que ele queria, ele veio a ter um filho com o nome de José. E esse José, ele passou por várias experiências. Eu poderia contar da parte que Deus prometeu o Isaac a Abraão e depois pediu Isaac em sacrifício. Mas iríamos sair muito do foco, que é sonhos e promessa. Então teve um jovem chamado José, que era o homem dos sonhos. Sonho da juventude. José sonha com feixes
e estrelas se encurvando diante dele. Gênesis capítulo 37, versículo 5 ao 9. Pode procurar para nós. Só um minutinho. É Gênesis capítulo 37, versículo 5 até o 9. Deus revela sua futura posição de governo. Desculpa, Léo, Gênesis. Gênesis capítulo 37, versículo 5 até o 9. 5 até o 9. Tá bom. Ó, então. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso os aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos, esse sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos andando molhos no meio do campo. E eis que meu molho se levantava e também ficava em pé. Eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, reinarás sobre nós. Tu terás domínio sobre nós. Por isso tanto mais o obedeciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Notem que Deus mostra para José em sonhos quais eram os planos dele. Deus mostra para ele os feixes de trigo dos irmãos dele se encurvando diante dos feixes de trigo que ele tinha colhido no sonho. Depois Deus mostra o sol e a lua e 11 estrelas também se encurvando diante dele. E quando ele conta esse sonho para os irmãos dele, para o pai dele, o pai dele até repreende ele e perguntou para ele: está querendo dizer que então que eu, tua mãe, teus irmãos vamos nos encurvar diante de você? Não, ele disse: não sei, pai, eu só sonhei. E Deus foi trabalhando na vida de José, de modo que cada coisa foi acontecendo. Mas antes de tudo acontecer, José passou por muito sofrimento. Ele foi vendido pelos seus irmãos como escravo, os ismaelitas. Eram uns comerciantes que estavam passando ali, compravam pessoas para ser escravo. Alguns dos seus irmãos queriam matar ele, mas um dos irmãos dele, o mais velho, Rubens, não permitiu que matassem. Aí teve a ideia de vender ele. Eu fico pensando quanto sofrimento esse rapaz passou para chegar até onde ele chegou. Se talvez eu tivesse passado por um décimo do que ele passou, eu acho que eu já tinha pulado fora do barco. Mas ele não voltou atrás. Ele, por mais triste que ele tivesse ficado, ele permaneceu íntegro diante de Deus. A Bíblia fala que José era um jovem forte, bonito. Quando chegou lá, Potifar selecionou José para servir na casa dele e cuidar das coisas que ele tinha. Então Potifar disse: tudo o que eu tenho na minha casa pode tocar, só não toca no que é na minha esposa. E José sempre obedeceu a Potifar, e Potifar gostava muito de José, porque além de ele ser um jovem zeloso, a vida de Potifar começou a melhorar, começou a mudar muito. Em uma dessas vezes, Potifar
foi para a guerra e a mulher de Potifar acabou tentando seduzir José. E José disse: jamais, minha senhora, jamais eu tocarei minha senhora. E aí ele saiu da presença dela. Outra vez, novamente, ela tentou seduzir ele outro dia. E ele saiu correndo e disse: jamais eu tocarei na mulher do meu senhor. E quando ele correu, ela segurou a túnica dele, a capa dele, e chamou os guardas e disse: esse que colocaram para cuidar de mim? É esse que vocês confiam tanto? Ele tentou abusar de mim. Aqui está a prova, ó, a capa dele, ó, quando ele fugiu. Foi acusado inocentemente. Naquela época existia safadeza, né? Existia, tipo, né, desconfiança, né? Tu viu lá? Acusou um cara por não fazer nada, né? Apenas uma peça de roupa já era suficiente pra... Naquela época era uma prova que era irrefutável, né? Não tinha câmera, né? Não tinha nada. E o mais importante é que ele nem ousou se defender. O mais importante é que ele não disse nem que fez nem que não fez. Apenas confiou em Deus. Ele sabia que Deus iria, de alguma forma, proteger ele. Ele foi colocado no calabouço, foi preso. Puxar a câmera para mim. Hoje é mais com o Léo hoje. O Léo tem mais... Ele se aprofunda mais na Bíblia, né? Mas tu vai trabalhar também. Oi? Tu vai trabalhar também. Um dia eu chego lá. Não. Eu vou ler a história e vou te dar os versículos para ti. Sim, podem. Vamos trabalhar junto hoje. Com certeza. Tem gente aí, ó. Tem a Clementina, Padre Senhor e Rosani Rosa. Boa noite. Tenha uma boa noite. Rosani Rosa? Isso. Minha prima lá de Santa Maria do Herval. Deus te abençoe, minha prima. Deus abençoe vocês de Santa Maria do Herval, tia Bertolina, que puderem acompanhar nós nessa live. O assunto hoje é sonhos e promessas. E quem não tem um sonho, não é? Quem não tem? E quem não tem uma promessa? Diz que quem tem promessa não morre. Isso, não. Se não andar no caminho de Deus, não andar na vontade de Deus, pode acabar dando oportunidade para o mal trabalhar em cima. Então, se você tem promessa de Deus em sua vida, permaneça nos caminhos do Senhor. Não olha para as lutas, olha para as vitórias. Isso. Tenha paciência. Porque é com lutas é que nós alcançamos vitória. Crente que não tem luta, ele não tem vitória. Tem muitos que não alcançam a vitória porque desistem logo no início. Acham que foram abandonados por Deus. Eu sei que na minha vida tem promessas. Eu já fui muitas vezes em cultos de avivamento, campanha, pessoas que não me conheciam e me disseram coisas que eu nunca vou me esquecer. Eu não vou comentar o que, porque daí eu vou acabar revelando as promessas de Deus na minha vida. E eu quero que elas aconteçam no tempo de Deus e eu vou esperar. Porque eu sei que quando Deus promete, Deus cumpre. Com certeza. Não importa o quanto eu sofra, o quanto eu seja injustiçado pela vida, pelas pessoas, do meu convívio, de fora, enfim. Se Deus prometeu para mim, Ele vai cumprir. Ele prometeu para José e cumpriu. Tempo dele, prometeu para Abraão, exatamente. Prometeu para Abraão e cumpriu. Né? Por que não cumpriria comigo? Nós, seres humanos, queremos tudo para ontem, né? As coisas, né? Eu aprendi agora a lidar, esperar por Deus. Cansei de depender só de mim. Então, aqui como eu falei, aprovação. Tá ali na televisão, o que eu estou lendo aqui. Vocês podem acompanhar ali. Aprovação. Foi vendido pelos irmãos. Gênesis capítulo 37 e 28. Preso injustamente. Essa parte eu quero que o Marco leia. Gênesis 39 e 20. Carlos, tu esqueci de dar uma olhadinha pra televisão ali. Não, é 39.
E 20. e 20. Vamos ver o que É demorado para entrar no aplicativo aqui. 20. E o senhor de José o tomou, e o entregou na casa de Cáceres. É Cáceres, né? Cárcere. O lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa de cárcere. Para quem não sabe, cárcere é prisão, tá? É. Então, cumprimento. Torna-se governador do Egito, salva sua família da fome. Gênesis capítulo 41, versículo 39 até o 41. E lição de tudo isso: o processo pode parecer contrário ao sonho, mas tudo coopera para o propósito de Deus. Em Romanos 8 e versículo 28, o que diz aí, Maico? Romanos capítulo 8 e versículo 28. Romanos 8 e 28. 8 e 28. E vocês que estão na escuta podem contribuir com opiniões, contribuir com o seu like, compartilhar. E na próxima live, quem sabe usamos um comentário de vocês para nosso tema, né? Com base nos comentários, podemos gerar um tema para a próxima live. Então, pode ler. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Glórias a Deus. Todas as coisas... Oi? Eu perdi aqui, caiu fora aqui. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. O sonho vem de Deus. O sonho que vem de Deus não morre, mesmo que passe pelo fundo do poço. Abraão nos ensina sobre a fé e esperar. Isaac mostra que Deus confirma suas promessas. Jacó ensina que o sonho transforma nosso caráter. José revela que as promessas de Deus sempre se cumprem, mesmo em meio às lutas. Versículo final. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24. 24. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Isso aí. Então, mensagem final para os ouvintes é: se Deus te deu uma promessa ou um sonho, não desista. Pode levar tempo, pode ter lutas, mas a promessa se cumprirá, porque o Deus que prometeu é fiel. Eu deixei um esboço pronto para que pudéssemos ter referências bíblicas, para que não haja questionamento do que estamos falando, né? Porque quando nós usamos atualidades, nós temos que apresentar o link, a fonte da informação, para que possa ser conferido se há veracidade ou se é apenas uma fake news. E quando o assunto é bíblico, não é diferente. Nós temos a Bíblia que confirma tudo o que nós estamos falando, e dali estão as referências bíblicas para que possa ser comprovado. Hoje a Bíblia pode ser usada digitalmente, né? O Maico tem a Bíblia no celular, e ali ele vai lendo conforme vai aparecendo as referências bíblicas. Nossa live hoje está um pouco estranha, está silenciosa, assim, um fundo musical. O problema é tempo hoje. Até o barulhinho do meu chimarrão. Mas agora, falando um pouco sobre sonhos e promessa, eu tenho tantos sonhos, Maico. Tantos sonhos. E às vezes eu fico pensando, eu já estou com 51 anos. Será que dá tempo de realizar os meus sonhos? Com certeza que dá. E aí eu fico pensando, eu tenho braços, perna, tenho saúde,
De vez em quando a gente toma um paracetamol, É, um Torcilax, mas segue em frente, né? normal. Normal. Depois dos 51 anos é normal aparecer uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali. É a época do condor, né? É época do condor. E eu tenho me esforçado muito para que os meus sonhos se realizem. Porém, tenho sonhos de Deus que eles precisam se realizar na minha vida. E para que os sonhos de Deus se realizem na minha vida, eu tenho que trilhar este caminho. Assim como José permaneceu firme diante de Deus, sem tocar na mulher de Potifar. Quando caiu no cativeiro, ele não ficou maldizendo a Deus. Imagina se fosse nós, Maico, que fôssemos catados na rua pela polícia, injustamente, porque somos parecidos com um suspeito, levado para a cadeia e ficar lá, como aquele homem que ficou preso durante 8 anos e depois, com um exame de DNA, descobriram que ele era inocente. Coitado do cara, né? Aí eu fico pensando, destruíram com a vida dele, porque foram 8 anos, não foram 8 dias. Foram 8 anos. Eu não sei quanto tempo José ficou preso, mas eu sei que tudo o que aconteceu com José lá dentro da cadeia contribuiu para que ele virasse governador do Egito. Naquela época lá a cadeia era subterrânea, ou é tipo um calabouço. Eles faziam umas escavações lá e faziam as prisões bem difíceis de sair. Hoje em dia dá pra tomar sol, dá pra. Hoje pode pegar Tem sol. comida, tem. Naquele Eu tempo, nunca fui preso, mas. naquele tempo, segundo as pesquisas que eu fiz, além de terem grades, eles tinham uns agrilhão, umas correntes, que a pessoa ficava preso na parede. Mal tinha um espaço para comer. E também tinha uma época que tinha aquelas bolas de ferro na perna, amarrada com a corrente, né? Ah, sim, mas isso aí já é uma outra época, Sim, né? mas olha só como é que é antigamente, né? Mas era bem sofrido. Era para dificultar a fuga, né? Porque eles ficavam em campo aberto. Isso. Então, se tivesse que correr com aquela bola, com aquela esfera de ferro pesada, peso suficiente para atrasar uma pessoa, né? Ela pode até caminhar com aquele peso na perna. Deixa eu botar aqui para mim. Diz o cara que ele corta aqui para mim. Percival. Não, é o... É o Percival de Souza que faleceu já. Não era outro? Esqueci o nome dele. Ah, não, Percival é o auxiliar dele, né? É um outro que corta aqui para mim. É. Então, os presos usavam uma esfera presa no tornozelo para evitar fuga, porque eles trabalhavam em campo aberto e aí não podiam fugir, mas isso já é assunto secular, né? Não Isso. é da Bíblia. Em relação a José, ele foi vendido como escravo pelos irmãos dele, que eles tinham inveja dele, tinham raiva dele, porque Jacó amava muito a ele. E Deus cuidou muito bem de José. Então José estava lá na prisão e um dia o copeiro acordou incomodado. E José já estava com uma certa liberdade na prisão, ele já tinha a confiança do carcereiro, tanto é que o carcereiro deixou a chave com ele e ele podia cuidar dos outros presos. E um dia desses o copeiro teve um sonho. E ele acordou muito incomodado. Daí José perguntou, o que foi que aconteceu? Daí o copeiro disse, eu tive um sonho essa noite e estou muito incomodado. O que você sonhou? Aí o copeiro disse, eu sonhei que eu estava na casa do rei, espremendo uvas, e dessas uvas eu fiz vinho e servia ao rei. Daí o José disse, o que Deus me revelar, eu te contarei. E neste meio tempo,
também o padeiro disse: eu também tive um sonho. Tive um sonho e esse sonho está me tirando a paz. E José: então me conta o teu sonho. Aí o padeiro disse: eu sonhei que eu tinha cesto na cabeça, com pães, e vieram os corvos dos céus e comeram os pães. José disse: eu vou falar com Deus e o que Deus me revelar, eu direi a vocês. Isso está lá em Gênesis. E daí, José disse: Deus já me deu a revelação dos sonhos de vocês. O copeiro, em 3 dias, terá a sua posição restituída, voltará a servir vinho na mesa do rei. E o copeiro, em 3 dias, será enforcado. E diz a palavra de Deus que, conforme José falou, assim aconteceu. Passados-se os 3 dias, o copeiro foi chamado e o cargo dele foi restituído. E ele voltou a servir vinho na mesa do rei. E quanto ao padeiro, ele veio a ser enforcado. Mas antes de o copeiro voltar para a mesa do rei, para servir vinho, José disse para o copeiro: quando estiveres servindo o rei, lembre-se de mim. E o copeiro disse: sim, certamente eu lembrarei. Só que os anos se passaram e o copeiro esqueceu de José. Estava ele lá tempo, esquecido no calabouço. E um dia o rei acordou muito irado, porque tinha sonhado um sonho. Porém, ele não conseguia lembrar o que ele tinha sonhado. Daí ele começou a querer que os adivinhos, os magos, revelassem os sonhos dele. E aí eles não conseguiram revelar, não conseguiram o discernimento dos sonhos. Foi nesse meio tempo que o copeiro lembrou de José e disse: rei, quando eu estava na prisão, eu e o padeiro tivemos um sonho. E um hebreu lá, ele falou com Deus e Deus revelou para ele o que nós tínhamos sonhado. E conforme o Deus dele falou, aconteceu. Eu fui restituído, o meu cargo foi restituído e voltei a servir vinho na sua mesa, e o padeiro foi enforcado. E Deus vai revelar para ele o sonho que o senhor teve. Então manda chamar o hebreu. Aí foram lá chamar o José. Aí José se vestiu bem, fez a barba e foi se apresentar diante do rei. Aí o rei disse: é tu que vai revelar meu sonho? E o José disse: conforme Deus me revelar, ó rei, assim eu falarei. E diz a palavra de Deus que o rei tinha sonhado que 7 vacas magras, 7 vacas gordas estavam pastando por ali, e 7 vacas magras saíam do rio e devoraram as 7 vacas gordas. E ele sonhou mais ainda. Ele sonhou que havia 7 feixes de trigo bem robusto, bem bonito, e outros 7 feixes de trigos com espigas feias destruíam aquelas espigas bonitas. E o José disse para o rei: rei, as 7 vacas gordas serão 7 anos de fartura que teremos no Egito. E as 7 vacas magras serão 7 anos de secura na terra
não haverá grão, não haverá comida em parte alguma, somente aqui no Egito. Eu aconselho a fazer grandes celeiros e armazenar nesses 7 anos de fartura, porque vai faltar semente e não vamos ter alimento. Eu aconselho o rei que contrate alguém para que possa fazer grandes celeiros. E o rei disse: mas e a quem eu escolherei com tamanha sabedoria e conhecimento, senão a você? Você que é abençoado pelo seu Deus. A partir de hoje, toda a província, todo o meu reinado fica diante de você. Somente eu estarei acima de você. Diz a palavra de Deus que o rei deu o anel dele para José e transformou ele em governador do Egito. Acabou a água? Não. Acaba bem certinho no horário. O programa está quase acabando e a água também. E o mais interessante é que ele virou governador do Egito. E sabe o que aconteceu, Michael? Acabou que José mandou destruir aqueles celeiros velhos e fazer os novos bem grandes, e aconteceu exatamente como ele falou. 7 anos de fartura. Colheram muito trigo e armazenaram tudo bem direitinho. E daí Jacó mandou os irmãos de José ir lá no Egito comprar semente, porque era o único lugar que tinha comida, era no Egito. E aí desceram lá os 11 irmãos dele. Quando chegaram lá, não conheceram José. José já estava diferente. Eles até esqueceram que José existia. Quando José viu os 11 rapazes, conheceu imediatamente que eram os irmãos dele. Não se conteve e começou a chorar. Saiu dali e foi chorar num canto. Aí depois José fez algumas provas com eles, para ver se eles conheciam ele, para ver se lembravam do mal que fizeram a ele. O mal que foi permitido por Deus, para que Deus pudesse cumprir na vida dele o que Deus tinha mostrado, que o sol, a lua e 11 estrelas se curvariam diante dele, porque quando os irmãos dele foram lá, tiveram que se curvar diante dele. Então, quando Deus promete, Ele cumpre. Se você tem um sonho, e se Deus prometeu algo em sua vida, não desista, não desanima, permaneça, vá em frente, chora, luta, busca a presença de Deus, ora, fala com Ele, e Ele vai responder as tuas orações, e no tempo dele, Ele vai realizar os sonhos dele e as promessas dele em sua vida. Nunca esqueça disso. Assim como ele prometeu para Abraão um filho na velhice, e ele cumpriu, assim também cumpriu-se na vida de José, foi governador do Egito. E a partir de Jacó surgiram as 12 tribos, que eram os 11 irmãos de José, e mais ele, 12 tribos, 144 mil pessoas. E diz a palavra de Deus que era uma multidão tão grande, mas tão grande, que não dava para contar. É um tamanho de Erechim, né? População quase de Erechim. 144 mil? Erechim, é muito mais. Erechim e Getúlio juntos. É muita gente. Eu não sei qual é o número de habitantes de Erechim, mas é muita gente. É muita gente. Eu acho que Erechim e Getúlio não alcança. Eu acho que ele ainda vai precisar de Passo Fundo junto. Às vezes um prefeito peleia para governar uma cidadezinha pequena, né? Ainda é nossa pequena, imagina governar para todo aquele povo lá. Aí depois vem
um outro homem que dá seguimento nas promessas de Deus, né? Porque daí depois de José aconteceram outros fatos, né? O povo começou a se esquecer de Deus. O povo começou a se esquecer de Deus, acabou a água. Acabou a água. O povo começou a esquecer das promessas e dos projetos de Deus e acabaram sendo escravizados. O povo israelita foi escravizado pelo faraó e por 400 anos eles foram escravos. E lá eles clamavam a Deus por liberdade. E aí Deus separou um bebê por nome de Moisés. E esse bebê veio a crescer, criado pelas filhas do faraó, tornando-se egípcio. Depois ele veio descobrir as suas origens, e ele era hebreu, e acabou se afastando, né, para longe do Egito. É porque ele acabou, para defender um hebreu, acabou cometendo um homicídio, matou um egípcio e acabou fugindo do Egito. Expulso. Não, ele fugiu porque ele sabia que se alguém descobrisse, iriam matar ele. E já sabiam que ele era hebreu. Tudo já dentro do propósito de Deus, porque naquela época o povo israelita estava crescendo muito, né? O povo hebreu estava crescendo muito. Daí aconselharam o rei: olha, o povo hebreu está se multiplicando muito. Não demora muito, eles vão fazer uma rebelião e vão tomar o poder. Daí o rei mandou matar todas as crianças que nascessem, menino, homem, matasse tudo. Todos que nascesse mulher podia viver, mas se fosse homem, matava. E daí aconteceu que quando nasceu Moisés, ele era um menino muito bonito, muito formoso. Elas não tiveram coragem de matar. Daí fizeram um berço, um cestinho de vime, betomaram com betume para não afundar. Aí sabiam que nas águas, nas correntezas abaixo, as filhas de Faraó vinham se banhar todos os dias num determinado horário. Aí colocaram Moisés num cesto e deixaram que o cesto descesse água abaixo para que parasse lá nas filhas de Moisés, de Faraó. E o rio tinha bastante crocodilo, né? Não sei, eu acho que a Bíblia não fala. Isso provavelmente já é contado pelos historiadores, né? Mas diz a Bíblia que as filhas do rei Faraó, ouvindo o choro de Moisés, foram ao encontro dele e se encantaram com ele. E pediram para o pai dele, para os pais delas, para que deixassem que elas criassem ele. E aí o rei permitiu. E ele foi criado e educado como um egípcio. Mas olha como Deus é maravilhoso. Sabe quem é que foi a ama de leite dele? A mãe dele. Própria mãe. Escrava, né? Sim. Ela era escrava lá no Egito. E como ela tinha... Muitas mães perderam seus filhos, né? Poderia qualquer uma outra ser ama de leite, porque muitas perderam seus bebês. Mas Deus já tinha feito tudo planejado. E colocou a própria mãe para alimentar ele com leite hebreu. E ele crescendo descobriu que era hebreu. Começou a se sentir hebreu. E foi aí que Deus começou a trabalhar. Até que um dia ele estava lá longe, no deserto. E aí era de noite e ele viu uma sarça pegando fogo. Mas ele percebeu que aquela sarça não se consumia. Uma sarça é uma árvore. E ele percebeu que aquele fogo não consumia com aquela sarça.
E ele se chegou bem perto. Quando ele chegou bem perto, ele ouviu uma voz que disse: Moisés. Aí ele se assustou. E daí aquela voz disse para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu pisa é santo. E imediatamente ele tirou a sandália dos pés dele. Aí Deus disse: Moisés, eu te escolhi para tirar o meu povo das mãos do faraó. Meu povo já clama por mim há muito tempo, e eu te separei para que fosse livrar meu povo das mãos do faraó. Aí ele disse: mas Senhor, eu sou duro de língua. Eu não sei o que quer dizer esse duro de língua. Talvez ele fosse meio gago, talvez não tivesse uma boa dicção, tivesse dificuldade para falar. Mas Deus disse para Moisés: Moisés, vai, abre tua boca que eu te encherei. Olha que interessante isso. E daí Moisés disse: mas eu vou dizer o que para o povo? O que quem me enviou? Daí Deus diz: Moisés, se te perguntarem quem te enviou, fala: eu sou, me enviou. Apenas diga isso. Mas Senhor, que prova? Me dá uma prova de que o que eu estou vendo é real. Tá bom, Moisés. O que tu tem na mão? Um cajado, Senhor. Lança no chão esse cajado. Daí ele lançou. E o que você vê agora, Moisés? Eu vejo uma serpente, Senhor. Provavelmente ele se assustou. Pegue-a pela cauda. E ele pegou, e ela se converteu novamente em cajado. Mas Senhor, o povo não vai acreditar em mim. Moisés, coloca a tua mão direita debaixo do teu braço esquerdo, debaixo da axila. E Moisés colocou. Quando Moisés olhou, agora tira. Quando Moisés olhou, a mão dele estava branca, com lepra. Daí Deus disse: torna a colocar novamente debaixo da tua axila. Ele colocou, tire novamente. E ele olhou, estava limpa como a outra. Então Moisés, está convencido agora? Sim, Senhor. A nossa live está chegando ao fim. E as promessas de Deus, elas se cumprem em nossas vidas, assim como se cumpriu na vida de Abraão, na vida de Isaac, Jacó e de José. Assim, ela se cumprirá na sua vida. Não importa o que você está passando, não importa as suas dificuldades, não importa o impossível, Deus cuida de você. Lembre-se sempre disso. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. E o programa vai ficando por aqui. São 20 horas e 2 minutos. E até o próximo sábado, se Deus quiser. Vou deixar com as considerações finais com o meu amado e irmão em Cristo, Michael. Então, quero dizer boa noite a todos, quem participou aí, quem estava na live. E hoje foi uma conversa muito interessante, né? Eu só fiquei observando o Léo e eu escutando. Mas isso daí, vamos para a próxima. Cada live que nós fizemos é diferenciado, né? Então, boa noite a todos e até sábado que vem, se Deus quiser. E se você gostou deste tema, sonhos e promessa, quem sabe nossa próxima live não seja feita com um tema que você vai contribuir. Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe. E nós estaremos no próximo sábado, se Deus quiser, às 19 horas. E até lá. A paz do Senhor.